Bom dia, alunos. Então, eu vou fazer para vocês esse vídeo mostrando como que a gente resolve aqueles exercícios de cronologia de erupção. Eu vi que muitos fizeram, mas muitos tiveram dificuldade para fazer e alguns se embaralharam ali. Eu vi que é uns erros comuns que tem, porque é difícil mesmo tentar resolver sozinho, mas muitos acertaram, e mesmo quem não acertou se esforçou bastante. Feliz com isso. Então vamos lá. Para a gente resolver aqueles exercícios, a gente primeiro precisa relembrar aquela tabela de cronologia da erupção. Então a gente vai relembrar primeiro sobre os dentes decíduos, tá? Que são os dentes de leite. Então vamos relembrar lá os decíduos. Lembra que eu falei para vocês que quando o dente aponta na cavidade bucal, a gente tem o que a gente chama de erupção, tá? Então, a erupção dos dentes decíduos inicia-se aos 6 meses. Então, dos 6 meses aos 12 meses, o dentinho que vai nascer lá na criança são os incisivos central e lateral. Lembra da representação que a gente faz lá por letras, tá? Então, incisivo central e lateral. De 6 a 12 meses. De 12 a 18 meses, ou seja, de 1 ano a 1 ano e meio, a gente tem a erupção dos primeiros molares, tanto superior quanto inferiores. Então, primeiro molar decíduo, superior e inferior, de 12 a 18 meses. Então, a gente já vai ter incisivo central lateral com 1 ano e meio e primeiro molar superiores, todos eles. De 18 a 24 meses, então de 1 ano e meio a 2, a gente tem a erupção dos caninos decíduos, os caninos de leite lá. Lembrem lá. E de 24 a 36 meses, no período de 2 a 3 anos, a gente vai ter aí segundo molares decíduos, tanto superiores quanto inferiores. Então, lembrem lá da representação. É claro que existem tabelas que vão mostrar pra gente que incisivo central inferior nasce antes que incisivo central superior e assim por diante. Eu expliquei para vocês lá. De regra, os inferiores sempre vão erupcionar, vão nascer antes que os superiores, inferiores antes dos superiores. Isso é para vocês terem uma noção de como erupciona na cavidade bucal. Mas o que importa vocês saberem é essa tabela mais enxutinha aqui. E quem vai nascer por primeiro? Então, incisivo central e lateral, depois os primeiros molares decíduos, depois vem os caninos e, por último, segundos molares decíduos. Então, com 3 anos, a gente praticamente tem toda a dentição decídua completa na criança, tá? Lembrando lá que a gente deve lembrar da nossa representação, que os dentes decíduos, a gente usa letras minúsculas para representar, minúsculas, né? Então, se eu for escrever lá, primeiro molar decíduo, direito, e lembrem lá, se eu tenho superior, eu tenho o correspondente inferior. Se eu tenho o lado direito, eu tenho que ter do lado esquerdo também. Então, quando a gente for fazer o exercício, eu tenho que lembrar que tem dos dois lados, em cima e embaixo. Então, eu tenho lá, por exemplo, primeiro molar decíduo, eu vou representar assim, primeiro molar superior direito. Ou lá, canino inferior esquerdo. Então, sempre letras minúsculas. Agora, vamos para a tabela lá dos permanentes. Vamos por aqui. Permanentes. Vamos fazer os permanentes lá. Com 6 anos, quem é que erupciona? Os primeiros molares. Então, eu vou ter lá. Primeiro dente que nasce permanente é o primeiro molar inferior esquerdo, né? Então, daí vai nascer os inferiores e, consequentemente, os superiores. Uma coisa que vocês devem lembrar lá, super importante. Com 6 anos, os primeiros molares permanentes são os primeiros dentes que vão erupcionar
lá na cavidade bucal. E não é necessário que caia nenhum dente, ou seja, que não esfolie nenhum dente descido para que nasça esses permanentes. Então, muitas vezes a mãe fala, ele não tem nenhum dente permanente. Ele tem sim, já com 6 anos, a maioria das crianças. O problema é que não cai nenhum descido, então não vai cair, não cai ninguém para nascer esse dentinho aqui, esse primeiro molar permanente. Não vai esfoliar. Tá? Esfoliar é a mesma coisa que cair o dente, tá? Não vai ter isso aí. Ele já nasce atrás. Então, ela vai ter, com 6 anos, todos esses dentes descidos aqui, mais esses permanentes. Os primeiros molares. Com 7 anos, daí vai vindo nascendo o resto dos dentinhos. Com 7 anos, eu tenho a erupção dos incisivos centrais. Entendam aqui que se eu tenho erupção do incisivo central, eu estou contando que vai erupcionar todo mundo. Superior, inferior, direito e esquerdo. Tá? Então, eu vou ter todos os incisivos centrais aos 7 anos. É claro que não nascem todos juntos. Vai ter uma diferença de erupção. Vamos supor lá, incisivo central inferior vai nascer primeiro, depois o esquerdo, depois nasce o direito, depois vai apontar o superior. Tudo isso nessa fase de transição entre 7 a 8 anos. Lembra que eu falei para você que o período de transição dos tecidos, dessas fases de erupção, é de 6 em 6 meses a gente tem um ciclo. Nos permanentes, os ciclos são anuais de erupção. Então, durante todos aqueles 7 anos, esses dentes vão erupcionar. Mas isso não precisa vocês saberem, por exemplo, que nasce com 7 anos e 2 meses, com 7 anos e 6 meses. É necessário que vocês saibam a cronologia anual. Então, incisivo central. Só que lembrem lá, eu tenho o incisivo central permanente, mas eu tenho incisivo central, deixa eu pegar uma outra cor, descido, aqui ó, eu tenho descido. Então, para nascer esse central permanente, eu preciso que esse incisivo central descido saia fora, tá? Então, precisa cair, esfoliar esse descido para que esse meu permanente venha a nascer. Nos primeiros molares não precisa ninguém, mas no central tem que sair o descido, tá? Então, com 7 anos eu tenho o incisivo central. Com 8 anos, eu vou ter os incisivos laterais. Mesma coisa, se eu tenho incisivo lateral no descido, para entrar o permanente, eu preciso que esse caia fora. Tá? Então, à medida que vai nascendo os permanentes, eu vou perdendo os descidos. Não se esqueça da exceção dos primeiros molares permanentes com 6 anos. Não cai ninguém. Tá? Com 9 anos, quem que eu tenho? Aí vocês têm que ter o seguinte, lembra que eu falei que vocês tinham uma exceção à regra, né? Que aqui vai nascer incisivos centrais em 7 a 8, todos incisivos laterais 8. Com 9 anos, eu tenho erupção somente do canino inferior. Só do canino inferior. Então, eu tenho que levar em consideração que vai cair somente o canino inferior descido. O canino inferior, o canino superior descido não vai cair nesse momento. Não vai sair fora aqui do nosso cronograma, tá? Quem vai sair vai ser o canino inferior. Então, com 9 anos, a gente tem somente o canino inferior, mais ninguém. Com 10 anos, quem que eu tenho? O primeiro pré-molar inferior. Essa aqui, digamos, é a partezinha mais chatinha, assim, mais difícil de gente lembrar da cronologia de erupção, que a gente chama de exceção. Vai nascer só os inferiores, não vai erupcionar os superiores nesse momento. Aí, com 11 anos, quem que eu tenho lá? Deixa eu achar minha canetinha vermelha. Com 11 anos, eu tenho o canino superior, primeiro pré-molar superior, que estava faltando lá, e vou ter os segundos pré-molares, todos eles, nessa época. Tanto superior quanto inferior, quanto direito, quanto esquerdo. Uma coisa aqui, eu tenho que pontuar para vocês aqui. Para nascer canino, eu vou perder o canino descido.
Então, se vai nascer o inferior, vou perder o canino descido inferior. Para nascer o superior, vai perder canino descido superior. Com relação aos pré-molares, aí que a gente tem um diferencialzinho. Para erupcionar os pré-molares, quem é que eu vou perder nos descidos? Vou perder primeiro molar descido. Isso para primeiro pré-molar. Então, aqui, quando nasceu o primeiro pré-molar inferior com 10 anos, quem foi que caiu? Primeiro molar descido inferior. Então, com 10 anos, a criança perde os primeiros molares descidos inferiores para a erupção dos primeiros pré-molares inferiores. Aí, com 11 anos, vai nascer os primeiros pré-molares superiores. Então, daí ela vai perder os primeiros molares descidos superiores. E aqui, quem é que cai para nascer o segundo pré-molar? Para nascer o segundo pré-molar, vai esfoliar segundo molares descidos, tá? Então, lembrem disso aqui, isso aqui é muito importante. Regrinhas da cronologia de erupção. Se, com 6 anos, o primeiro molar nasce lá atrás do segundo molar descido, não cai ninguém. Aí, quando os pré-molares forem nascer, eu vou perder o primeiro molar descido. Quando for nascer o segundo pré, vai perder segundo molar descido, tá? Então, para o surgimento, para a erupção dos pré-molares, a criança vai perder os molares descidos. Então, pré-molar vai entrar no lugar dos molares descidos. E é isso aqui que faz com que os dentes se acomodem lá na cavidade bucal. Porque a gente tem os molarzinhos descidos, essa largura que os molares descidos ocupam na cavidade bucal é maior que o tamanho dos pré-molares, tá? Então, assim, o espaço que os dentes descidos ocupam na cavidade bucal dos molares é maior que a largura que vai nascer os pré-molares. E isso faz com que os dentes se acomodem depois, lá com 11, 12 anos, na cavidade bucal, que dê espaço para que esses prés e esses caninos se acomodem, tá? Então, é dessa dimensão de largura aqui, Claro que temos também o aumento da largura devido ao crescimento da criança, tudo, mas isso aqui também ajuda bastante, tá? Aí, voltando lá. Então, lembre, para nascer o pré-molar, cai o primeiro molar descido. Daí, a gente tem lá, com 12 anos, quem que vai nascer? Quem que vai erupcionar? Segundos molares, tá? Então, vai nascer segundos molares permanentes. Aonde que nasce esses segundos molares permanentes? Atrás dos primeiros molares permanentes, que já nasceram aqui, ó, com 6 anos. Então, se para nascer o primeiro molar não caiu ninguém, é óbvio que o segundo molar também não cai ninguém, porque também já não tem mais ninguém para cair, porque já caiu os molares descidos para dar origem, para dar lugar para os prés. Então, para os molares, ele vai nascer atrás, não tem mais o que esfoliar, não tem mais nenhum dente para cair descido. E a gente tem, com 12 anos, praticamente já a dentição permanente completa. A gente vai ter os 28 dentes permanentes. Lembra que eu falei para vocês, os 28 dentes funcionais, e depois vai ter o nascimento dos terceiros molares, que varia muito de erupção. Tem gente que nasce com 18, tem gente que nasce com 19, com 20 e 21. Então, a gente vai contar a nossa cronologia aqui até os 12 anos, porque os terceiros molares muita gente não erupciona, muita gente às vezes nem tem o germe dentário, que é a sementinha para o dente nascer. Então, a gente tem a nossa dentição aqui, ó, permanente, formada aos 12 anos, por aí, tá? Então, essa tabelinha é que vai servir de base pra gente
pra gente fazer aquele exercício que eu passei para vocês. Então, eu vou resolver um deles aqui, para vocês verem como é que a gente faz. Aí, tá? Aí os outros, quem tiver dúvida, entra em contato comigo. Eu vou fazer uma idade que é bem chatinha de fazer, que é dos 9 anos. Então, eu vou tirar a tabelinha aqui, mas eu vou mostrando para vocês aqui na sequência. Então, vamos supor lá que o nosso paciente tem 9 anos. E eu quero saber quais são os dentes que ele tem que ter, digamos assim, numa normalidade de erupção com 9 anos. A mãe chega para você e pergunta assim, tá, será que meus filhos estão com todos os dentes corretos na boca? Será que não tá faltando nenhum? Será que ele não tem a mais? Tem de menos? Então, para a gente saber responder essa pergunta, eu preciso saber a cronologia de erupção. Então, vamos lá. Meu paciente tem 9 anos. Então, vamos ver lá. Quando que começa a erupção dos permanentes? Como é que a gente faz? Então, a gente já sabe que com 3 anos... Ah, e uma coisinha que eu esqueci de relembrar para vocês aqui. Então, se dos dentes descidos a gente representa com minúsculas, os dentes permanentes... Eu vou tirar foto disso aqui depois e anexar lá para vocês no Class. Os permanentes são maiúsculas. Então, que nem aqui eu simplifiquei. Primeiro molar superior direito. Se eu for representar meus permanentes, eu vou ter primeiro molar superior direito. Canino inferior esquerdo. Então, ser canino inferior esquerdo. Letras maiúsculas, ok? Então, vamos voltar aqui. Meu paciente com 3 anos tem o quê? Todos os descidos. Então, se meu paciente tem 9, teoricamente, ele tem todos os descidos. Teoricamente. Mas e quando que começa a erupção do permanente? Vai começar com 6 anos, tá? Então, com 6 anos, quem é que vai nascer? Primeiro molar permanente. Então, com 6 anos, vamos ver aqui, ó, voltando na tabelinha. 6 anos, primeiros molares. Caiu algum de leite para nascer? Não, não caiu. Então, ele vai ter todos os primeiros molares. Então, vamos escrever aqui. Tem todos os primeiros molares. Vamos escrever de roxinho aqui, ó. Então, tem lá, primeiro molar superior direito, primeiro molar superior esquerdo. Se ele tem superior, vai ter direito e esquerdo. Lembrem lá, tem que ter dos dois lados. E se ele tem superior, eu logicamente tenho o inferior. Não posso esquecer disso. Então, primeiro molar superior direito esquerdo e primeiro molar inferior direito esquerdo. Tá ok? Então, aqui, meu paciente tem 9. Relembrando lá, isso aqui nasceu com 6. Tá? Aí, volto para minha tabelinha lá. Com 7 anos, meu paciente tem 9, tem que chegar lá. Com 7 anos, vai nascer incisivo central. Então, se ele com 7 tem incisivo central, quem que vai ter? Vai ter incisivo central superior direito e incisivo central superior esquerdo. Tá? E depois, quem que vai ter? Se eu tenho superior, eu tenho que ter o correspondente inferior. Então, eu vou ter incisivo central inferior, eu vou ter direito e tenho o esquerdo. Ah, professora, mas daí eu me confundo com os descidos. Quem é que vai sobrar? Se você se confunde, vamos escrever lá os descidos lá. Quem que eu tenho de descido? Eu tenho, com 3 anos eu tenho todos. Então, eu vou ter lá incisivo central superior direito, incisivo central superior esquerdo, incisivo central inferior direito, incisivo central inferior esquerdo. Aí depois eu tenho quem? Tenho os centrais, tenho que ter os laterais. Incisivo lateral superior direito, incisivo lateral superior esquerdo, incisivo lateral inferior direito. Essa nomenclatura vocês têm que lembrar. Incisivo lateral inferior esquerdo. Nasceu incisivo lateral. Daí quem mais que eu tenho?
canino. Então, canino superior direito, canino superior esquerdo. Daí, canino inferior direito. Lembrem lá, se eu tenho superior, eu tenho inferior. Se eu tenho direito, eu tenho esquerdo. Canino inferior esquerdo. Muito bem. Aí, vamos para os molarzinhos. Primeiro molar superior direito. Primeiro molar superior esquerdo. Aí, primeiro molar inferior direito e primeiro molar inferior esquerdo. Eu vou pôr do ladinho aqui só para ficar mais dinâmico o meu negócio. Então, aí tem o segundo molar superior direito, descido, ó, lembra que eu tô fazendo com letra minúscula. Segundo molar superior esquerdo. Segundo molar inferior direito e segundo molar inferior esquerdo. Então, isso aqui, meu paciente tem aos 3 anos. Aos 3 anos ele tem isso aqui. Aí, vamos voltar aqui para vocês entenderem como é que faz. Então, com 6 nasceu todos os molares, os primeiros molares permanentes. Com 7 vai nascer os incisivos centrais, tanto superior quanto inferior, quanto direito quanto esquerdo. Só que lembre, para nascer esses incisivos centrais aqui, eu preciso perder os incisivos centrais descidos. Então, para eu saber quem é que vai sobrar, então se nasceu esses, aí eu risco lá. Esse caiu, esse caiu. Esse caiu, esse caiu. Muito bem, então já não tenho mais. Aí, com 8, quem que vai nascer? Vamos voltar na nossa tabela lá. Com 8 nasce incisivo lateral. Muito bem, então vamos ver lá incisivo lateral. Então, incisivo lateral superior direito. Atende-se que tem que ser com letra maiúscula, gente. Incisivo lateral superior esquerdo. Incisivo lateral inferior direito, incisivo lateral inferior esquerdo. Isso com 8 anos. Para nascer esses incisivos laterais, eu perco quem? Os incisivos laterais descidos. Então, perdi os descidos. Essa é minha cachorrinha, né, Lili? Aí eu vou perder todos esses descidos para nascer os permanentes. Lembrando lá, os únicos dentes que não cai ninguém para nascer são os molares, são os primeiros e segundos molares permanentes. Aqui, ó, não precisa perder descido. Vocês têm que lembrar isso aqui. Tá? Aí, com 9, cheguei na idade do meu paciente. Meu paciente tem 9, não vou esquecer lá. Com 9, vamos voltar para nossa tabelinha. Quem é que nasce? Canino inferior. Então, com 9 anos, canino inferior direito e canino inferior esquerdo. Com 9. Então, lembrem aqui, com 9 anos, só nascem os caninos inferiores. Os superiores vão nascer só quando? Lá com 11. Então, não nasceu ainda. Para nascer esses caninos inferiores, quem é que vai cair? Então, vai cair os descidos inferiores. Então, eu vou riscar só os inferiores, porque os superiores vou perder só com 11. Aí, fechou aqui. Tá? Então, o meu paciente com 9 anos tem o quê? Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 permanentes. 14 permanentes. E quantos descidos? Lembrando lá que na dentição descido a gente tem 20 no total. Então, gente, quem que sobrou lá? Vai sobrar os caninos superiores de leite. Então, 1, 2. Os primeiros molares descidos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ela tem 10 descidos. Então, no total, uma criança com 9 anos tem 24 dentes. Dentre eles, 14 permanentes e 10 descidos, tá? Vocês têm que lembrar também é que a nossa dentição permanente, a permanente tem 28 dentes. Mas nessas fases aqui, intermediárias, com 9 e 10 anos, às vezes os pacientes têm bastantinho dentes devido a essa dentição mista que a gente tá vendo aqui. Então, essa fase entre 6 a 12 anos, lembrem lá, é a nossa fase de dentição mista,
que a gente tem tanto os descidos quanto permanentes na cavidade bucal. Então, coisas que vocês precisam lembrar. Para nascer os molares permanentes, tanto o primeiro quanto o segundo, e até o terceiro molar depois que é o siso, não precisa perder nenhum dente. A criança não perde dente nenhum para nascer. Eles nascem atrás dos últimos descidos, que é atrás dos segundos molares descidos. Outra coisa, nos 9 anos e 10 anos, você tem só nascimento de dentes inferiores, né? Que tá aqui. Com 9 e com 10 vai nascer só os inferiores. E para troca dos primeiros molares e segundos molares descidos, eles caem, eles esfoliam para nascer quem? Primeiros e segundos pré-molares. Então, isso aqui que às vezes é difícil de vocês lembrarem. Então, nasce-se, caiu, primeiro molar descido, segundo molar descido, vai nascer, vai dar lugar para os prés. Os molares, lembrando, não cai ninguém. Não cai nenhum descido para nascer primeiros e segundos pré-molares. Primeiros e segundos molares. E outra coisa que você tem que lembrar, dentes descidos a gente representa por letras minúsculas e dentes permanentes por letras maiúsculas, ok? Essa foto eu vou deixar disponível para vocês lá no Classroom, que eu achei que ficou bem didático aí para vocês. E eu espero que vocês estejam entendendo. Quem não está entendendo, entre em contato comigo aí, pode ser pelo Classroom ou pelo WhatsApp, que eu vou estar explicando para vocês aí. Aqueles que deem uma olhada, confiram lá no caderno de vocês as idades que eu passei e refaçam esses exercícios ou vejam se está correto. Tá? Que eu vi que muitos esqueceram de botar os primeiros molares permanentes, ou se colocaram superior, não colocaram inferior. Tá? Então, deem uma olhada lá de novo, revisem aquele conteúdo, porque isso é muito importante para vocês, ok? Vou deixar esse vídeo no canal, dá um like lá pra gente, bons estudos para vocês, beleza?